Mas eu vou já desligar meu áudio, aí pode ser que pare. Tá ok. Aparece aí, a mensagem está gravando? Sim, tá aparecendo. Boa noite, gente. Hoje a nossa convidada é a Natália Freitas, ela é nutricionista, e vai falar hoje sobre os grupos alimentares. Pode se apresentar. Olá, meninas. Só mulheres, né, aqui. Boa noite. Algumas já conheço, algumas não. Prazer, tá? Tô participando hoje desse bate-papo com vocês, trazendo informações, talvez que para a gente seja fácil, para mim, básicas, e para vocês talvez não. Mas a gente está aqui para se ajudar, tá bom? Eu vou iniciar aqui a apresentação. Qualquer coisinha, vocês podem falar, levantar a mãozinha que tem no lado, no Google Meet, para sinalizar. Apareceu para vocês? Apareceu sim. Sim, apareceu. Ótimo. Então, como a Bia já havia falado, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre os grupos alimentares e suas funções. Como a Bia me apresentou, sou nutricionista, recém-formada pela Universidade de Fortaleza, Unifor, graduando em nutrição clínica, e atualmente eu trabalho em nutricionista escolar e consultora de alimentos. Então vamos lá, né, dar início ao nosso bate-papo, que é conhecer os grupos alimentares. Um dos primeiros integrantes do grupo é o carboidrato, o famoso carboidrato, né? Que é composto por massas, aveia, pães, farinha em geral, farinha de trigo, farinha de rosca, a batata inglesa, batata doce, mandioca, farofa, cuscuz, tapioca e entre outros. Quem nunca falou ou já fez, eu vou cortar o carboidrato da minha refeição para emagrecer? Alguém já fez isso aqui do grupo? Podem falar. Sim. Sim? E aí, o que ocasionou quando você fez essa retirada desse macronutriente que é muito importante? Apareceu uma sensação de mal-estar, humor para baixo, uma falta de energia, sim ou não? Quem respondeu sim? Edilza. Isso mesmo. Isso, né? Isso. Então, uma das funções do carboidrato, a principal é o fornecimento de energia para o nosso organismo, para o nosso corpo. Quando a gente restringe esse macronutriente, o carboidrato, causa esses inúmeros fatores com a gente. Falta de humor, cansaço, falta de ânimo, ou seja, a gente está precisando de energia naquele momento e a gente não nem pensa nisso, né? Eu vou cortar isso, mas ninguém pensa no que, quando vai cortar essa parte, o que ele pode causar. O segundo é as proteínas, né? Por exemplo, o ovo, a carne bovino, frango, carne suíno, peixe, que ela tem a função de repor energia consumida pelas nossas células. Quando a gente está fazendo algum tipo de exercício, musculação, corrida, tudo que faça com que o nosso corpo forneça energia naquele momento que a gente está gastando, se movimentando, fazendo esforço. Determina a forma e a estrutura das nossas células, se ela vai ser grande, se vai ser pequena, se vai ser falha, se vai ser forte. E com isso, né, a produção da massa muscular, que é uma das partes muito importantes para quem busca emagrecimento e perda de peso também. Outro integrante do grupo são as leguminosas, que são o feijão, lentilha, a soja, a ervilha, o grão de bico, amendoim.
que elas são fontes de proteínas vegetais, que a gente viu as fontes, né, de proteína animais, e essas são fontes de proteínas vegetais. São alimentos que devem ficar, não devem, né, ficar de fora da nossa alimentação, deve estar presente sempre no nosso cardápio, no nosso plano alimentar. Pois eles são alimentos ricos em fibras, né, que pode estar ajudando, fornecendo um excelente funcionamento do nosso intestino. Vocês já ouviram falar em fitato? Nessa substância, esse nomezinho? Alguém já ouviu falar? Não, nunca ouvi. Então, Não, nunca ouvi. o fitato é uma substância que contém. Vamos pegar aqui o alimento mais que a maioria de vocês devem consumir, né? Que seja mais presente no dia a dia de vocês, são o feijão, no caso. Ele tem uma substância que é o fitato. Vocês devem fazer, ou muitas pessoas não fazem, mas o ideal é fazer o remolho dessas leguminosas antes do consumo. Quando a gente faz esse remolho, esse fitato que eu falei, essa substância, ele solta e a partezinha que fica em cima do alimento, durante o remolho, a partezinha branca, umas bolinhas, é o fitato. O que acontece? Esse fitato, ele fornece desconforto abdominais quando a gente consome o feijão, tipo, ou você faz ou você come de fora, em algum restaurante, em alguma feirinha, enfim. E você sente aquele desconforto, aquela distensão abdominal, gases frequente, e alguém já sentiu isso? Só perguntando assim, eu já. Já. Eu Então, também. Pronto. Tem. Exatamente. Provavelmente possa ser por conta que esse feijão ele não teve esse remolho antes do preparo, antes do consumo, entendeu? Então é muito importante estar realizando esse remolho antes de consumir, e até porque, juntamente com esse remolho, ele tem a possibilidade de aumentar o seu valor nutricional desse alimento, no caso o feijão, a lentilha, a soja, né? E diminuir as fontes que prejudicam sua digestão, que no caso que é o que eu falei, né? Que contém essa substância que prejudica a digestão do alimento, ocasionando distensão abdominal, dores, gases, e entre outras. As oleaginosas, né? Como a avelã, amêndoas, castanha do Pará, castanha do caju e nozes, são sementes comestíveis, né? Elas são ricas em gorduras boas, são a parte das gorduras boas excelente, que ela contribui para o nosso sistema imunológico e digestivo, né? São ricos em minerais e vitaminas, como cálcio, magnésio, potássio e zinco, né? E entre outras vitaminas, B1, B2. Eu não tenho o costume, mas eu sei da importância que elas devem estar presentes no nosso dia a dia, né? Você rica em gorduras boas. Os legumes, né, principais, legumes, verduras e frutas, devem estar sempre no dia a dia da gente, após uma refeição, durante um lanche, né, principalmente as frutas, quem não tem um hábito de consumir fruta, tá adquirindo durante os períodos do lanche, para facilitar. Mas falando em relação aos legumes, são, né, abobrinha, aspargo, brócolis, berinjela, cenoura, couve-flor, repolho, pimentão, milho, vagem. Os legumes, eles são os vegetais que as partes comestíveis não são as folhas. E esses legumes, eles são ricos em vitaminas e minerais que contribuem para a funcionalidade do nosso trânsito intestinal, por conta deles serem ricos em fibras, né? Ajuda na nossa funcionalidade do trânsito intestinal. Contribui também para a prevenção de doenças cardiovasculares, aumenta o nível de saciedade, por conta que tem alimentos ricos em fibra, ou seja, essa parte do aumento da saciedade é quando a gente adquire, contribui a nossa refeição com
com legumes, frutas e verduras, eles fazem com que a gente tenha um período mais duradouro e que a gente não sinta fome tão rapidamente, né? Que é justamente a saciedade. A gente não tem uma fome precoce. As verduras, né? Exemplo, a selga, alface, agrião, couve, espinafre, rúculas, salsão. Esses já são os vegetais, né? Que as partes comestíveis são as folhas, que podem ser chamadas também, né, de hortaliças. Também são compostas por várias fontes de vitaminas e minerais e fibras, como eu já havia falado, e também que protege contra o aparecimento de doenças crônicas, né? Diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de alimentos. Vocês sabiam que existe esses 3 tipos de alimentos? O in natura, processado e o alimento ultraprocessado. Os alimentos in natura são os alimentos que vêm da natureza, vamos dizer assim. Que vêm da terra, que a gente colhe, que a gente planta. Por exemplo, as frutas, né? Cenoura, batata, a manga, exemplos, né? Goiaba. E os alimentos processados são alimentos que passam por um mini processo. Exemplo, o queijo, né? Ele não é necessário ele ir para aquele processo industrial de fábrica, né? Ele já se torna um alimento processado. Os pães também não passa por um processo duradouro, um processo mais extenso, né? Que não vai tanto a produção, tanto químicos, tanto ingredientes. Alimentos ultraprocessados são alimentos que são produzidos em fábricas e indústria, que vai adições de químicos, de corantes, né, de restos de peças de animais, exemplo, a salsicha, né, o macarrão instantâneo, o famoso miojo, né, que bastante gente consome, que é riquíssimo em sal, quase 90% dele é sal, praticamente. Salsicha, salgadinhos. Alguma dúvida aqui, gente? Podem perguntar se quiserem, tá bom? Alguma coisa? Tranquilo? Posso passar? Deixa eu ver aqui, alguém falou no... Eu? Pronto, pode falar, amor. Tipo assim, é processado porque ele precisa ser modificado? Não, o processado, no caso, o queijo, né? Eu Ele faço minha própria ricota, por isso que eu estou perguntando. Isso, ele não é modificado, ele torna aquele produto, ele vai se passar por um processo muito lento. Tipo, se ele for líquido, ele vai ficar pastoso ou durinho, é um processo muito assim. O queijo a gente vê que ele vai assim, eu não vi exatamente a produção, né? Mas ele solta o soro, enfim, a gente consegue fazer o queijo mesmo em casa, né? De forma caseira. É um processo pequeno, não é aquele processo que, como os industrializados, são modificados, né? Tem adição de várias coisas. Aí não entra mussarela. Mussarela, não. No queijo, no caso, que seria ultraprocessado dos queijos, o cheddar. Ah, entendi. O cheddar, ele é extremamente ultraprocessado, porque ele tem outras adições. O mussarela, ok. Assim, para tirar a dúvida da senhora, queijos brancos são os ideais para o consumo. Tá certo. Queijos de outras cores, mais fortes, mais pigmentadas, ele já tem um processo bem mais de industrial do que processado. Entendi, respondeu o que eu queria saber. Ok, então, que bom, e ajudar. Então, deixa eu voltar aqui. Então, aqui é um exemplo. O alimento in natura, o milho, né? A gente planta, a gente colhe. O alimento processado, no caso, é um milho, porém ele foi para a indústria
né? Ele foi só tirado da espiga e colocaram um conservante dentro, enlatado e ok. O alimento ultraprocessado, no caso aqui, aquele famoso, para mim eu conheço como xilito, mas na indústria é salgadinho, salgadinho de milho, salgadinho de churrasco, essas coisas. Aqui ele passou por um processo totalmente químico, com adição de aditivos, de corantes, entendeu? Já é outro nível, assim, com adição de sal, açúcar, bem diferente do processado. Então, que tal a gente praticar um pouco do que a gente conversou agora? Que eu vi que alguém já participou, já tirou algumas dúvidas. E a gente vai fazer o quê? Eu vou querer escutar de vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu posso ajudar. Diga um alimento in natura, um processado e ultraprocessado. Quem vai se arriscar em dizer? Pode ser mais de um. É bom que a gente interage bem mais. Batata doce Ok, que seria um alimento? in natura. Isso. Um processado. Nhoque. Oi? Nhoque. O nhoque, no caso, a senhora diz a preparação, né? A preparação. A massa? Não a massa Isso. industrializada, a preparação. E daí Isso. a batata chips, aquelas que vem vendida em pacotinho. A que a senhora diz em pacotinho, ou que é em tubinho, em saquinho. Isso, essas aí. E Aí no caso, ela é ultraprocessada, né? porque ela tem condimento, ela tem conservante. Justamente. Conservante. Muito bem, muito bem. Bom Parabéns. Alguém mais quer participar? Não? Eu acho que coco também. Coco, Sim. leite de coco. Me ajudem aí agora com outro coco processado. Vocês podem dizer outro. Não necessariamente precisa ser de um exemplo, de uma fruta, e o segmento dessa fruta se torna isso e isso, tudo da mesma fruta. Exemplo, a gente pode pegar um peixe. O peixe é um alimento in natura, né? Aí, do peixe, a sardinha, né? Que já vem enlatado, já um ultraprocessado. Mas, porém, que você lavando, retirando aquele todo o óleo, ele é ótimo para o consumo. Mas alguém quer participar, Bia? Outra questão também que é muito importante a gente ver é a questão dos equivalentes, né? Muitas vezes vocês ficam na dúvida referente aos substitutos. Quando é entregue um plano alimentar e o café da manhã tem a opção pão com ovo. Aí vamos dizer que não tem pão naquele dia. O que é que você pode trocar? É por uma fruta? Vou pegar os exemplos aqui. Então, tem os equivalentes, né? Se não tem o pão, pode trocar por uma tapioca, pode trocar pelo cuscuz. Na hora do almoço, Bia, hoje não tem o arroz. Pode trocar pela batata, certo? A batata não vai entrar como verdura, legume, ela vai entrar como um carboidrato. Então, é por isso que a gente fala, escolha geralmente só um carboidrato. Ou arroz, ou macarrão, ou a batata. Se for um dia excepcional, que tenha duas preparações com carboidratos que vocês gostem bastante, diminua a porção. No lugar de botar 2 colheres de arroz e 2 colheres de purê, vamos dizer, bote 1 colher de arroz e 1 colher de purê, porque aquilo ele vai entrar como carboidrato, certo? E aí é justamente essa autonomia que a gente quer entregar para vocês. Se vocês saibam fazer as melhores escolhas com o que vocês têm. Se não tem na questão da proteína, se não tem o frango, troca pela carne, troca pelo peixe, troca pelo ovo, pelo queijo, certo? Então, é realmente fazer essas substituições, que vocês realmente consigam fazer isso por conta própria. Vou fazer uma viagem, vou para a casa de um parente, vou estar em um restaurante
como é que eu posso adaptar o meu plano alimentar para a minha realidade do momento atual. Então, é justamente essa a importância, né? Muito obrigada, Natália, por estar aqui hoje, dando essas informações. Realmente, eu queria que vocês entendessem a importância de cada grupo alimentar. Eu, como nutricionista comportamental, eu realmente prezo pela alimentação de qualidade, que você, mesmo que deseje emagrecer, emagreça com saúde e segurança, certo? Não adianta sair cortando grupos alimentares, porque vocês vão ter, sim, um resultado, mas não vale o preço que vocês estão pagando. De ficar mais cansada, ficar mal-humorada, acaba brigando com o marido, acaba descontando no filho, acaba descontando no trabalho. Então, não vale a pena, certo? Algumas escolhas. Acaba ficando com deficiência nutricional, fica com anemia, vai ter que pagar em remédio. Então, assim, tem algumas escolhas que não valem a pena. Então, eu estou dando vários exemplos que é para vocês se pegarem em algum, seja a questão financeira, porque vai pesar em remédio, seja a questão emocional, porque vai pesar nos relacionamentos, seja de cônjuge ou seja da empresa, seja na questão física, porque você vai ficar cansado e aí não vai conseguir realizar as atividades diárias, certo? Então, assim, se pega em algum desses elementos, porque tem para todos. E é realmente saber a importância de cada grupo alimentar, saber que vocês precisam, certo? Consumir todos. E aí a questão do nutricionista é orientar as quantidades, certo? É esse o papel do nutricionista. Ele vai lá, ele vai fazer bastante cálculo, a gente tem aplicativo, a gente tem todo um suporte. Então, essa é a questão que a gente vai planejar com vocês na semana de vocês. Ah, Bia, eu só faço 3 refeições. Tudo bem. Então, a gente vai dividir ali o que você precisa consumir de carboidrato, proteína, gordura, naquelas suas 3 refeições. Aí eu faço 6. Melhor, né? Que a gente vai distribuir em mais refeições. Mas a gente tem que fazer isso de acordo com a sua realidade. Não adianta fazer um plano alimentar perfeito, calculado, maravilhoso, se você não colocar em prática. Então, essa a mensagem de hoje, né? Falei muito rápido também, qualquer dúvida pode falar. Esse bate-papo ficou gravado, vocês podem escutar novamente, né? Eu posso estar compartilhando esse material que a Natália fez de apresentação para vocês tirarem as dúvidas. E pode falar. Gente, obrigada, tá bom? Desejo a vocês umas boas festas, um feliz ano novo, um feliz Natal. E é isso, o intuito meu e o da Bia, a gente como nutricionista, é fazer com que nossos pacientes, eles tenham autonomia, né, de fazer boas escolhas, tipo, que vocês aprendam realmente. É como a Bia tinha falado, a gente está aqui para calcular, para adequar, mas o conhecimento do dia a dia, vocês podem vir falar com a gente, tirar dúvida, mas vocês saberem que eu posso trocar isso por isso, que eu vou estar fazendo o certo da mesma forma, é excelente, entendeu? Aquela autonomia, aquele conhecimento que vocês adquirem. Gente, e a gente para pensar, nossa, era isso? Poxa, eu vim pensar nisso agora. Aí a gente pensa que é algo né, difícil de ser alcançado, mas não é. É só a gente realmente se dedicar, focar. E é isso. Obrigada, tá, gente? Foi ótimo conversar com vocês. Se tiver alguma dúvida, pode falar. Se quiser conversar mais um pouco, estou aqui. Pode falar, Loki. Amor, o substituto da carne vermelha é qualquer outra carne? Pronto. Como a gente falou, né, a carne vermelha é uma proteína. Então, você pode estar substituindo por frango, ovo, queijo, sardinha, Peixe. entre outros. Peixe, certo? E aí vai ter algumas questões, alguns nutrientes que tem na carne vermelha que não está presente em outros proteínas, mas você vai poder ajustar isso em outros alimentos, seja frutas, seja vegetais, seja legumes, certo? E aí, realmente, essa questão a gente
ajusta direitinho. Mas é sim possível. Tanto que existe vários vegetarianos, veganos, super saudáveis. Então, a carne vermelha não é a única fonte necessária que você precisa se alimentar. E se bem que o ideal, né, é a carne branca. Sim. A gente consumir diariamente. Isso. Mais alguma coisa? Só a Alicia, tu consegue ligar a câmera para me fazer uma foto? Ah, é verdade. Só um instante. Ela tá horrível. 1, 2, 3. Lindas. Oh, meu Deus. Vou mandar lá no grupo também. Você tá comendo o quê? Coisa fofa. Alto, falou. Gente, se ficar alguma dúvida, podem falar, mas realmente a mensagem que eu queria passar para vocês é porque às vezes vocês não entendem, né? Eu, como nutricionista, conseguiria passar essas informações, mas eu acredito numa comunidade de nutricionistas que se fortalecem, que crescem juntos, certo? Eu acredito realmente que cada nutricionista vai ter um papel importante, né, na vida das pessoas, e acredito também que cada nutricionista tem uma formação específica. Então, assim, a Natália, ela trabalha na cozinha, trabalha em escolas, trabalha realmente com essa questão dos grupos alimentares, a importância. Então, ela teria mais domínio para falar sobre esse assunto. Da mesma forma que o Igor fala melhor sobre suplementos, e a Rafaele, ela fala melhor sobre questão também psicológica em relação aos sabotadores, teve participação da psicóloga, né, a Tamires. Então, assim, eu acredito que a gente só tem a crescer juntos. Eu não sou dona da verdade, eu não sei de tudo. Já falei para vocês, não existe receita mágica, não existe algo que por si só vá fazer milagre, né? É uma constância, é a gente se ajudar a crescer juntos. E a gente está aqui para isso, é esse ambiente que eu quero. Se você chegar para mim com uma dúvida e eu não souber, eu vou ter a humildade de dizer, não sei, mas olha, vamos descobrir junto, eu vou saber para quem perguntar. E aí a gente vai se ajudando. Vocês, com certeza, têm coisas a me ensinar e eu quero muito ensinar vocês o que eu sei. E é isso. Muito feliz pela participação de vocês. Obrigada por estarem aqui, por dedicarem esse tempo, né, ao conhecimento e à saúde de vocês. E é isso. Então, assim, também, em nome do grupo, em nome do grupo. Oi, estão me ouvindo? Sim. Então, assim, eu quero agradecer, né, a disponibilidade da Natália, né, em contribuir com esse processo que nós estamos passando, porque realmente é muito importante somar essas informações. Quero agradecer também a Bia, né, por estar nos proporcionando esse momento, um momento de aprendizado, algumas coisas que a gente sabe, outras coisas que estão adormecidas, né, e é muito bom ter alguém para apoiar a gente nesse momento, né? Viu? Então, obrigada, Natália, obrigada, Bia, e é muito bom estar com vocês e estar recapitulando essas informações que às vezes a gente vai esquecendo também. Muito e aprendendo obrigada. a cada dia, viu? Eu que agradeço, foi ótimo, gente. Obrigada. Verdade. Achei disso. Tchau, beijos. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.
Deu certo. Eu sei. Parou a gravação. Ei, quem